As crenças centrais e as crenças nucleares, elas basicamente ativam, tá? Elas ativam esquemas de funcionamento negativo. Quando a gente está falando de crenças centrais negativas, né, disfuncionais e tudo mais, que são modos mal adaptativos. Modos mal adaptativos. E nós acabamos então por pensar, sentir e agir de forma disfuncional. Então, uma crença, eu tenho uma crença aí, tô de boa aqui, blá blá blá. De repente, acontece uma experiência na minha vida, alguma coisa na minha vida atualmente, que remete, que lembra, que liga com alguma crença central disfuncional que eu tenha, que eu formei aí durante a minha vida. Quando isso acontece, essa crença ativa. Essa crença ativada, então, ela ativa um modo de funcionamento, um esquema de funcionamento, tá? Então, um modo mal adaptativo de funcionamento, de modo geral, e um esquema específico de funcionamento aí, que vai ditar, basicamente, como você vai começar a pensar sobre essa situação, ou até mesmo sobre outras, se a gente está falando, por exemplo, de um esquema que gera uma depressão, ou que gera um transtorno de ansiedade, ou coisas nesse sentido. Então, que gera aí, que vai começar a ditar seus pensamentos, a forma da sua visão sobre as coisas, que vai começar a ditar a forma que você vai sentir perante as coisas e como você vai agir também perante as coisas. Sobre as situações aí mais variadas da sua vida. E esse modo de funcionar, esse novo modo de funcionar, esse esquema de funcionamento, de certo modo, ele acaba sendo ativado justamente para manter essa crença funcionando. Porque como você tem aquela crença ali, como eu disse, como se fosse um parasita, ela precisa de alimento. Ela precisa se manter viva. E é através desse esquema de funcionamento que ela vai se manter viva. É através desse esquema de funcionamento que você vai dar alimento para ela, que você vai dar combustível para ela, que o paciente vai fazer isso aí de certo modo, tá? Então é isso, né? Então esse esquema de funcionamento ele faz isso para manter a crença funcionando de certo modo, como ideias parasitárias. Tá bom? Então é assim que as crenças funcionam. Então quando o seu paciente, de certo modo, está envolvido em uma série de comportamentos bem disfuncionais que mantêm ele no problema, comportamentos que prejudicam ele de certo modo, ou que prejudicam outras pessoas também, ou que distanciam ele dos seus objetivos de vida, ou qualquer coisa nesse sentido, é bem provável que ele esteja aí num esquema de funcionamento bem disfuncional. Então, um esquema de funcionamento que foi gerado, que foi ativado por alguma crença disfuncional também, tá? Então é isso. E por que é importante, né, que a gente justamente identifique as crenças disfuncionais dos nossos pacientes? Um dos motivos para isso é que para a gente conseguir identificar, né, para a gente conseguir entender o esquema de funcionamento do paciente por completo. Como eu disse, é como se a gente saísse de uma baixa resolução daquele paciente, então a gente está vendo ali uma imagem mais ou menos, a gente vê um movimento, a gente entende mais ou menos o que está acontecendo, quando a gente tem os pensamentos automáticos dele, quando a gente tem alguns comportamentos, não sei o que. A gente consegue escutar também, então o áudio mais ou menos, ok, né? Mas quando a gente entra em contato com a crença e a gente vê uma imagem mais nítida daquele funcionamento do paciente, aqui tudo fica muito mais claro. Então, por que é importante? Por que é importante essa questão de identificar a crença? Para a gente conseguir, então, entender o esquema de funcionamento do paciente por completo. Entender como ele realmente funciona. O que justifica o seu comportamento disfuncional. E o que justifica seus pensamentos disfuncionais que ele está tendo frequentemente. A sua emoção disfuncional e por aí vai, tá? Depois, ajuda aí a gente conseguir uma maior autopercepção do paciente também, porque quando a gente consegue identificar essa crença e trabalha isso com ele, né, de certo modo, mostra para ele essa crença funcionando, mostra para ele que essa crença existe, a gente consegue trabalhar com justamente essa autopercepção. Tipo, nossa, realmente eu vejo que essa crença esteve ativada neste momento da minha vida, naquele outro momento da minha vida. Então ele consegue treinar também a questão de tipo que essa crença esteve presente na vida dele durante muitos anos.
durante vários momentos da vida dele. E esse treino da autopercepção é muito importante, porque ele começa a ver o seu esquema de funcionamento. Ele começa a ver que aquilo não é uma coisa tão assim, ai meu Deus, é porque eu sou um merda. Não, existe um motivo. Existe uma explicação por conta daquele funcionamento negativo dele, daquele funcionamento aí ruim dele, de certo modo. E fazendo isso ajuda também a gente conseguir fazer com que ele se distancie do seu funcionamento disfuncional, porque ele faz justamente essa questão. Ele dá um nome, ele dá uma justificativa para o seu funcionamento, e isso acaba trazendo um pouquinho aí mais de tranquilidade. Aí ajuda também a gente conseguir, de certo modo, entender da onde surgiu essa crença. Tá? Porque ele entendendo que essa crença existe, entendendo que ela surgiu mais algumas vezes, a gente consegue buscar também onde é que essa crença surgiu. Por que ela surgiu? Será que foi uma crença de um pai, de uma mãe? Será que foi uma experiência aí que ele teve durante sua vida? Sofreu bullying, foi rejeitado por várias mulheres, enfim, perdeu o pai abandonou. Não importa, a questão é, a gente pode começar a ver, entender, ele entender e você também, né, entender da onde que surgiu essa crença. Isso é muito importante, porque daí facilita ele se distanciar ainda mais dessa crença, entendendo que aquilo não é ele, de certo modo, mas que foi embutido, enfiado na cabeça dele por conta das experiências dele. Tá? Por conta de motivos, assim, mas que não necessariamente é porque aquilo é verdade e tal. E depois também há outro motivo, né, da gente, que é da importância de identificar as crenças, é pra gente conseguir também atingir a melhora a longo prazo. Tá? A gente conseguir atingir aí a melhora a longo prazo. Porque quando a gente tá falando do paciente se tornar o seu próprio terapeuta, né, conseguir chegar aonde ele quer chegar, de certo modo, né, melhorar, se sentir melhor, coisas nesse sentido, a gente precisa trabalhar com suas crenças disfuncionais, tá? Então, a gente precisa trabalhar com as suas crenças disfuncionais, de certo modo. Por quê? Porque essas crenças se mantiveram durante a vida dele, né? Essas crenças fortalecem o seu mau funcionamento. E se a gente só trabalha, por exemplo, com os pensamentos disfuncionais, coisas nesse sentido, e a gente não lida com essas crenças, então eventualmente aquilo vai voltar de alguma forma ou de outra. Agora, se a gente consegue trabalhar com essas crenças e o paciente entende que são crenças bem disfuncionais e que existem modos mais adaptativos, modos mais funcionais de enxergar a vida, que até mesmo modos que existem às vezes dentro dele, só que naquele momento não está ativado, mas se ele entende isso, que é possível de fazer essa troca de modo, de certo modo, então isso é uma coisa que vai ajudar muito na melhora de longo prazo, porque ele entende que ele consegue lidar com as suas crenças aí disfuncionais também, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.